aqui em departamento médico do Flamengo, hein? Rafinha levando o Dr. Tanuri. Rafinha levantando o Dr. Márcio Tanuri. Arrascaeta, aliás, a gente vem falando aqui no Bom Dia já há algumas semanas, né? O Arrascaeta estava sendo preparado para voltar contra o Grêmio. E aconteceu, quase jogou 90 minutos. E esse grupo, o Flavinho, ó, se nada der errado, ninguém suspenso, todo mundo vai chegar inteiro no dia 23 de novembro, hein? O Bruno Henrique estava pendurado, acabou sendo substituído. Acho que até demorou um pouquinho. Se bem que ele não corria risco de levar cartão amarelo, né? É um jogador de ataque, é um pouco menos... Ele vinha pro sistema defensivo quando o Grêmio ataca. O Grêmio atacou. Sim. Então não tinha muito problema. Tá de parabéns o departamento médico do Flamengo, sim. O Arrascaeta ficou em 20 dias, 19 dias, né? Ele passou por uma artroscopia e foi pro jogo. Quer dizer, é espetacular o que o Flamengo está fazendo nesse ano. Nesses últimos 4 meses, sobretudo nesses últimos 4 meses, mas a gente deve incluir também a montagem do time, a gente não tem o que dizer, o que reparar em termos de contratações. O Flamengo tem dinheiro, está usando e usando bem, né? E a grande surpresa do Jorge Jesus, que eu acho que ninguém acreditava que isso ia dar resultado tão rapidamente, né? Como ninguém acreditava numa goleada como ontem. Os números do jogo, né, a gente viu, 59% de posse de bola do Flamengo, um time que sofreu um pouquinho no começo do jogo. O Grêmio conseguiu neutralizar aquela que é a maior característica do Flamengo. Aí o primeiro gol, uma falha grotesca do Kahneman, que pra mim, olha, sinceramente, todo mundo fala muito bem dessa dupla de zaga do Grêmio. Eu nunca achei o Kahneman tudo isso. Eu acho um jogador lento, meio estabanado, tomou cartão com 5 minutos de jogo, né, zagueiro central, a falha dele é grotesca. O goleiro do Grêmio, com todo respeito ao Paulo Vitor, é fraco. O que foi no gol ontem entrou. Não, é fraco, né? Mesmo, você tem razão. Não é um goleiro à altura do Grêmio, né? Eu acho até que o reserva, o Júlio César, para mim, é o Júlio César. Melhor que eu achava melhor do que esse Fluminense, acho melhor do que o Paulo Vitor, nesse processo de renovação que o Grêmio vai passar, pelo qual o Grêmio vai passar, e o Renato falou disso ontem. Acho que o gol é um ponto crítico, né? A posição. E o Grêmio conseguiu equilibrar as ações nos primeiros 20 minutos de jogo, que era um momento crítico pro Grêmio, que é o jogo que o Flamengo faz. Vai para cima, abafa e o Grêmio conseguiu neutralizar isso. Perdeu um gol, mas depois que levou o primeiro ele foi quase nocaute. Foi para as cordas. E no começo do segundo tempo, o Flamengo foi o Flamengo que a gente está acostumado a ver. Foi para cima, deu na cara do Grêmio, o Grêmio foi para a lona e ficou apanhando até o fim da partida. Agora, outra lição de futebol ontem. O Flamengo tinha 1-1 do jogo de ida, fez 2-0 com 1 minuto de segundo tempo. Não parou. E é o seguinte, não para. E o futebol brasileiro, como eu sempre digo, que vive uma indigência intelectual, e técnica e tática há anos, décadas eu diria, no futebol brasileiro parava, qualquer time parava. Recua, segura a bola e tal, não sei o quê. O Flamengo foi, e não foi pra cima pra humilhar o adversário. Foi pra cima porque esse é o esporte que tá praticando, é o futebol. E o futebol, o objetivo é gol, e tem um monte de jogador bom aí, né? Se o Grêmio tava abatido e batido, por que não fazer mais, né? Daí a rouquidão do Jorge Jesus. Depois do jogo ele continuou gritando até o fim, que nem um louco. A questão é a seguinte, né? Cadê a dupla, hein? A gente ia colocar a dupla aqui, não ia? É o Gabigol e o Bruno Henrique ou é a dupla de zaga? Não tem ninguém grave, né? Não. Pelo contrário, eles estão voando, jogando demais essa dupla que está fazendo história, revivendo as melhores duplas do futebol brasileiro, né? A gente sempre tem duplas, né, Flavinho? Na ponta da língua, e olha aqui, essa daqui já está na ponta da língua do torcedor também. Rapaz. Entrando para a história. Daqui a pouquinho nós vamos trazer números também dos maiores goleadores do Flamengo no século XXI. Já tem esses dois na lista. O Gabigol e o Bruno Henrique. A gente não está falando de uma temporada ainda. E já que você vai olhar aqui, ó, número de gols. O Gabigol é o artilheiro absoluto do Flamengo no ano. 35 gols em 48 jogos. Mas aí você olha o combo do Bruno Henrique. Olha o combo, Flavinho. São 25 gols, 12 assistências. E olha o que esse cara joga sem a bola. 50 desarmes. E eu fico olhando para essa dupla e lembro que ela jogava no Santos no ano passado, ainda com o Rodrigo. Com o Raio. E a gente vê o que não aconteceu, né? A gente vê o que faz um bom treinador quando tem bons jogadores nas mãos. O futebol brasileiro, ele é
ele é muito farto, né, em bons atletas, em grandes talentos, em garotos que surgem a qualquer momento. E sabendo trabalhar com eles, sabendo colocá-los no lugar certo, sabendo instruí-los, sabendo orientá-los, né? O futebol brasileiro, ele não vou dizer que ele é imbatível, né? Mas ele é muito forte. E nas mãos de treinadores pobres, do ponto de vista de preparo, de filosofia de jogo, acho que princípio de futebol, filosofia, visão do jogo, acho que é o mais importante, né? E nas mãos de treinadores que não têm a visão que o Jorge Jesus tem, por exemplo, o Santos do ano passado com esses caras não fez nada. Nada. Como a molecada diz hoje, é um nojo o que estão jogando, o que estão jogando o Gabriel e o Bruno Henrique. É realmente espantoso e formam, sim, eu acho que hoje, uma das maiores duplas de ataque da história do Flamengo. E quando a gente fala da história, a gente não está querendo dizer que o futebol começou semana passada, não é isso. Mas eu acho que é senso comum entre os torcedores do Flamengo que esse é o melhor time que o Flamengo tem desde o time de 1987, campeão da Copa União. O último time o último time forte com o Zico. O Flavinho, não, vamos lá, vamos pegar um exemplo aqui da Flafox, né? A gente chegou cedo na redação, a redação formada por maioria de jovens, né? Rapaziada com menos de 30 anos. Todo mundo, primeiro com aquela cara de ressaca, né? Uhum. Feliz da vida, mas todo mundo falando é o maior time que eu já vi jogar. Tem muita gente que não viu. Dessa geração. Sim, é o maior time que essa geração, né? Sim, não, mas se a gente olhar aí dos últimos anos do futebol brasileiro, em termos de qualidade de futebol, Que time talvez faria frente? O Santos do 2010. Neymar, o Santos campeão da Libertadores. 2011, era um time bom de ver jogar e tudo São Paulo mais. tricampeão brasileiro. São Paulo tricampeão brasileiro, não jogava feio. isso. Mas o São Paulo vai, feio. aí você volta um pouco mais no tempo. O São Paulo bicampeão mundial, talvez, o time do Tele e tal. Mas são 38 anos desde a última vez que o Flamengo chegou a uma final. Então, de Libertadores. Então, há quase 2 gerações aí que não viram nada daquele time, né? Daquele grande time do Flamengo. Dos últimos anos, é sem dúvida o melhor time que o Flamengo tem. Concordo. E de 2003 para cá, quando a gente começou, usar como marco o início do Campeonato Brasileiro de Pontos Corridos, eu não lembro de ter visto nenhum time tão bom de ver jogar. Tão bom. O Flamengo vai ser campeão brasileiro com a maior diferença jamais registrada, tenho certeza disso, do primeiro para o segundo colocado. Eu tenho Será certeza. que chega no Chile já campeão brasileiro, Flavinho, dia 23 de novembro? Bom, o brasileiro acaba dia 4 de dezembro, né? Eu acho que sim, acho que é possível. É possível, sim. E olha, você viu que ontem, quando acabou o jogo, o Gabigol dando entrevista pro Fernando Caetano, ele falou do CSA, gente. O Caetano exaltou, é claro, a vitória, a classificação para a final e tudo mais. E o Gabigol... É verdade. Porque o Gabigol nas entrevistas, ele é completamente oposto do que ele é no campo. Ele é sereno, focado, centradinho e tal, não sei o que lá. Não, nossa preocupação agora é o CSA. Ô, Flavinho. Então isso mostra bem o trabalho que está sendo feito lá no clube. Você quer ver um detalhe? Olha o detalhe, já. É verdade mesmo. A última rodada antes, né, da final da Libertadores será a 33ª rodada. Ela vai ser disputada naquele final de semana, 16 e 17 de novembro. Então teremos 15 pontos em jogo aí. O adversário do Flamengo? O Grêmio. O Grêmio. Lá na Arena. Na Arena. Depois, no dia... depois, certamente, na 34ª, quando o Flamengo tem o clássico com o Vasco, esse jogo vai ser adiado, né? Ou antecipado, dependendo. Enfim, o Flamengo estará envolvido com a decisão da Libertadores. Aqui, ó, a imagem que essa geração que você citou perseguia, né? Sonhava. Pela primeira vez, essa geração aí com menos de 38 anos, essa jovem geração de torcedores do Flamengo, verá um Flamengo na decisão. E que decisão, em que final, contra um adversário. Até ontem eu postei no meu Twitter, ô Flavinho, a única equipe hoje no continente, não é no Brasil não, no continente com possibilidade aí de destronar o River, né? Porque o River vem de um reinado também na América. E eu acho que o inverso também é verdade. O River talvez seja o único time capaz de destronar, de fazer frente ao Flamengo, porque felizmente esse ano os 2 melhores times do continente chegaram de fato à decisão. O River é um time muito bom, o Flamengo é um time muito bom,
né? O River chegou à sua terceira final em 5 anos, não é à toa também, né? E então a gente tem um embate entre os 2 melhores times dos 2 países que têm o futebol mais forte da América do Sul. Isso está exatamente do tamanho da competição da Libertadores. O que eu queria dizer para o torcedor do Flamengo é o seguinte: não dá para saber quem vai ser campeão. Eu acho que se ontem a gente tivesse um jogo entre o Flamengo que jogou ontem e o River que jogou anteontem, o Flamengo ganharia com alguma facilidade, né? Verdade. Mas isso não é exatamente o que vai acontecer, é campo neutro. O River foi pro jogo da Bombonera com o resultado já garantido e tal. É um time fortíssimo que joga um bom futebol, futebol bonito também e tudo mais. Se o Flamengo não for campeão, eu acho que isso não deve ser motivo para depressão de ninguém, né? Claro, os torcedores do Flamengo vão ficar tristes, vão ficar chateados e tudo mais. Mas vejam o quanto de alegria que esse time já ofereceu ao seu torcedor nesse ano. O futebol não é só ser campeão. O futebol é uma somatória para o torcedor, né? De pequenas alegrias, algumas frustrações, algumas decepções, mas você vai acumulando isso ao longo do tempo, né? E o acúmulo de felicidade que esse Flamengo já forneceu aos seus torcedores esse ano é muito grande, né? Pode perder a final? Pode perder a final. É o que disse ontem o Jorge Jesus. Só para perder precisa chegar. Sim, né? Para ganhar precisa chegar. Não adianta você achar que vai ganhar todas. Talvez não aconteça, mas para ganhar precisa chegar. E o Flamengo vai começar a chegar com muita frequência se esse trabalho for mantido, é claro, se essa linha de futebol for mantida, porque a gente não sabe nem se o técnico fica. Mas aí que está o detalhe. A sensação que eu tenho, viu, Flavinho, é que 2019 vai ser um marco, turning point de uma nova era para o Flamengo, na história do Flamengo. Eu acho que talvez para o futebol brasileiro. Não, mas eu vou entrar especialmente no Flamengo para enfileirar, porque o Flamengo tem um hiato muito grande e viu nesse hiato clubes, por exemplo, como o Corinthians, crescer e se igualar e até superar em número de conquistas. Hoje, se a gente fizer uma comparação, eu nem sei se chegou a superar. Talvez o Flamengo tenha um título de expressão a mais que o Corinthians, enfim. Mas outros times que vieram nesse ato cresceram daquele Flamengo que nos anos 80 se tornou absoluto, no topo dessa hierarquia do futebol brasileiro. Foram 30 anos em que a gente viu crescer. São Paulo, Palmeiras, eu acho que daqui para frente, pela estrutura, e por isso que a gente não pode nunca ignorar aqui a gestão do Eduardo Bandeira de Mello, que foi quem possibilitou o Flamengo a chegar nesse nível, nessa condição, que o Flamengo, Flavinho, está no momento. Se não for irresponsável, e pelo que a gente tem visto aí esse ano, não está tendo uma gestão irresponsável, o Flamengo vai poder, a cada ano, se reforçar ainda mais, porque daqui para frente isso é uma bola de neve. Vai arrecadar ainda mais. O Flamengo graças a essa gestão anterior do Eduardo Bandeira de Mello e tudo mais, graças a essa condição que teve de estabilizar as suas finanças, né? Ele pode sim estabelecer um período de hegemonia no futebol brasileiro. Porque nenhum time no Brasil tem uma torcida tão grande. O Brasil, eu estava comentando aqui com o Jackson, o Flamengo é o único time nacional do Brasil. Você não vê isso no Corinthians, essa torcida do Brasil inteiro. Gente, era só ver ontem o nosso Jackson aqui na porta do Maracanã durante o dia inteiro. O que menos tinha era carioca. Não tinha. Eu estou exagerando, não tinha, eu tô brincando, né? Mas você pega aleatoriamente alguém que estava na porta do Maracanã ontem, de onde você é? Amapá, de onde você é Bahia, de onde você é Pernambuco. Nós fomos ao leste-oeste. Eu vi no aeroporto. Nossa equipe de reportagem teve a ideia de ir ao Santos Dumont e foi um golaço. O Flamengo, ele é o único time... Só descia. Era o único time nacional do Brasil. Ele não é um time carioca, né, em termos de torcida, né? E, incrivelmente, com esse potencial todo, o Flamengo, nesse hiato que você mencionou, o Calheiros, ele teve momentos patéticos, né? De quase ser rebaixado, de não ter um centro de treinamento, que eu sempre achei uma coisa ridícula do Flamengo, tipo desse tamanho. Tem 2 anos que tem o Ninho do Urubu pronto e tudo mais. Passou por momentos terríveis, como foi no começo do ano. Terríveis mesmo, acho que é o pior momento da história do Flamengo. Sem dúvida alguma. A morte dos 10 meninos no Ninho do Urubu, né? Então, quer dizer, o Flamengo passou por coisas que são inaceitáveis para um clube que tem esse potencial de torcida e de receita e tudo mais.
Se souber trabalhar direito, tende a estabelecer, sim, aliás, falou isso também o Jorge Jesus ontem, uma espécie de hegemonia no Brasil. Porque eu acho que nenhum outro clube tem tantas condições favoráveis quanto o Flamengo nesse momento. Se não fizer nenhuma besteira, acho que ele vai garantir muitas alegrias para o seu torcedor nos próximos anos.